Fala aí, pessoal. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 1. No módulo passado, a gente fechou a parte de aplicação de derivação de uma função e hoje a gente inicia a terceira parte do curso com a parte de integração. E o primeiro assunto da parte de integração vai ser a integral indefinida. Qual vai ser o objetivo desta nossa aula? Nós vamos definir a integral indefinida, parece uma coisa contraditória, né? Mas o nome dela é esse, integral indefinida, e vamos entender o significado dela como antidiferenciação ou antiderivação. Aonde isso está na nossa bibliografia básica? O meu conselho é nós estudarmos este assunto pelo capítulo 10 do Guidorize. Ele dedica todo este capítulo a essa parte de integral indefinida e de cálculo de primitivas de uma função. Nós vamos ver que vai ser praticamente a mesma coisa. O Apostol, ele de uma forma diferente, ele segue a ordem clássica, ele segue a ordem histórica. Ele define integração antes da derivação, né? O Guidorize vem pela ordem limite, derivada e integral, que é a ordem dos livros mais modernos. O Apostol segue a ordem falando primeiro da integração. E aí, neste ponto, ele define primeiro a integral definida. No item 5.3, ele comenta rapidamente a integral indefinida e já faz o link entre as duas pelo teorema fundamental do cálculo. Então, por isso, quase não tem conteúdo sobre essa matéria no Apostol. Então, minha dica é, estude este módulo pelo capítulo 10 do Guidorize. Bom, quais são as reflexões que eu quero que a gente faça antes de entrar neste módulo, para a gente entender o que eu espero que vocês adquiram no final desta nossa aula. O que é diferencial de uma função? A gente vai definir diferencial e vai ver a relação entre diferencial e derivada. É muito sutil essa relação, mas não é a mesma coisa. Vamos depois definir a integral indefinida e como a gente obtém a integral indefinida de uma função. Então, este é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Eu tenho a função f de x, vou definir dois pontos dessa função, o x e o x mais um ΔX. Isso na minha imagem vai dar, no meu contradomínio vai dar um f de x e um f de x mais ΔX. O ΔX eu vou chamar de incremento da variável x. Eu vou acrescentar um valor, um deslocamento no meu domínio. E ao proporcionar esse deslocamento do domínio, eu vou ter um deslocamento da imagem. F de x mais ΔX menos o f de x. Então, esta diferença aqui na vertical é o meu incremento na variável y, o meu incremento na função f de x. Repara que o ΔX sobre ΔY sobre ΔX, a relação entre os incrementos vai me dar o quê? Vai me dar a tangente do ângulo dessa secante, vai me dar a declividade dessa reta secante que eu chamei de r de x, tá bom? Agora eu pergunto o seguinte, quando eu faço esse ΔX tender para zero, esse incremento tender para zero, quer dizer, eu vou diminuir essa distância entre o x e o x mais ΔX, o que essa declividade me representa? Né? A gente já viu isso em outras oportunidades, a gente vai ver, na verdade, que essa declividade, quando o ΔX vai tendendo para zero, vai ser a declividade da reta tangente. A minha reta secante, conforme os dois pontos vão se aproximando, vai se aproximar da minha reta tangente. Mas o que é a declividade da minha reta tangente? Já vimos isso nesse nosso curso de cálculo 1. É a própria derivada da minha função no ponto. Então, eu chego à conclusão que o limite, quando o meu ΔX tende para zero, do ΔX sobre ΔY, é o f' de x, que a gente usa a nossa notação de Leibniz e representa o f' de x pelo dy sobre o meu dx, tá bom? Agora vamos entender a diferença entre o dy e o ΔY, quer dizer, o dy, que vai ser o diferencial, e o ΔY, que é o incremento de y. Bem, a gente pode ver que a definição da minha equação tangente vai ser f de x mais a derivada no ponto x vezes a diferença entre o t menos o x. Quer dizer, o que eu estou mostrando aqui? A declividade da minha reta tangente, ela vai ser representada pela derivada naquele ponto. Então, o incremento que eu vou ter no y, que aqui está representado pelo o t de t menos o f de x, vai ser a derivada vezes o incremento que eu vou ter no x, tá bom? Então, por isso que o t de x mais ΔX é o f de x mais a derivada no ponto x vezes o incremento de ΔX.
Mas, ao mesmo tempo, quando esse ΔX tende para zero, né, eu posso verificar que o incremento do y vai ser, na verdade, dado pela minha derivada, para aquela vizinhança pequena que eu tenho em torno do meu ponto x. Então, eu posso botar também que o meu f de x mais ΔX menos o f de x, eu volto a lembrar, essa equação é bem próxima quando o ΔX tende para zero, ela também vai ser dada pela derivada vezes o incremento. Se eu comparar uma equação de cima com essa, eu chego à conclusão que o meu f de x mais ΔX é praticamente o valor dado pela tangente. Em outras palavras, a reta tangente é uma boa aproximação linear local ali na vizinhança em torno do meu ponto. Então, por isso que a gente costuma dizer que a derivada, né, que vai me dar uma reta tangente, a derivada me representa a variação linear, a declividade, a taxa de variação instantânea naquele meu ponto. Ok? Então, eu posso até verificar o seguinte: se eu vou obter o valor da função no x mais ΔX pela função ou pela tangente, a tangente me dá uma boa aproximação. É óbvio que eu vou ter um erro de aproximação. E este erro vai ser tão pequeno quanto eu vou me aproximando, quando eu vou fazer esse ΔX tendendo para zero, tá bom? Tendo esse significado, o que a gente vai definir agora o diferencial? Então, dy e dx são denominados diferenciais. O dx é o diferencial do x, da variável do domínio, né? Da minha variável, que é a minha variável independente, e o dy é o diferencial da função, é o diferencial da função dependente, ok? Vamos tentar entender isso, né, o significado disso. Eu tenho um ponto x que é fixo. Em torno desse ponto x, eu faço um incremento que eu vou chamar de dx. É uma quantidade variável, uma quantidade independente, ok? Ao fazer esse incremento, o que vai ser meu dy? O meu dy ele vai ser dado pela variação que a minha função teve em função da sua derivada, como se fosse uma variação linear. Então, o meu dy ele vai ser o f' de x vezes o meu dx. A esse dy que eu dou o nome de diferencial da função. Então, repara, diferencial de f ou diferencial de y, ele não é igual à derivada do f. O diferencial do f, ele é a derivada do f vezes o diferencial do x. Então, esse produto a mais que me representa o diferencial. Esta é a diferença entre o diferencial e a derivada. Né? Por isso que a representação de Leibniz, se eu passo o dx para o outro lado, eu posso considerar que a derivada ela é uma taxa entre os dois diferenciais. Ela é um quociente entre os dois diferenciais. Se a gente quiser entender isso geometricamente, olha só, aqui está a minha reta e lá está a minha representação da minha função. Então, repara, pela variação do x mais um dx, eu vou ter lá, pela reta tangente, ela vai me dar um novo ponto do meu domínio. Então, aquela diferença me representa o dy, que é o incremento que eu tive na minha função em função do meu dx e da derivada. Agora, quem é meu ΔY? Quem é realmente o meu incremento da função? É deste ponto aqui de baixo até em cima. É o f de x mais ΔX menos o f de x. Então, esta diferença aqui, que é o meu erro de aproximação, vai ser a diferença entre o incremento de y e o meu diferencial de y. Repito, quanto menor o meu dx, quanto menor o meu incremento de x, menor vai ser esse erro. A gente considera que o meu diferencial de x é um incremento de x, é um ΔX tendendo para zero. É um ΔX tão pequeno como eu queira. Okay? Aqui no nosso curso, a gente não está muito preocupado em entrar em detalhes em relação ao diferencial, né? A gente vai, a partir de hoje, a partir do nosso módulo, trabalhar com derivada e diferencial como sendo a mesma coisa. Mas o que eu queria reforçar é que não são a mesma coisa. O diferencial é a derivada vezes o diferencial do x, tá? É óbvio que eu tendo a derivada, eu tiro o diferencial, eu tendo o diferencial, eu tiro a derivada, tá bom? Só para a gente completar o assunto. Quais são as fórmulas para o diferencial? São praticamente as mesmas fórmulas que nós temos para a derivada. Então, olha lá, o diferencial de uma constante é zero, derivada é zero. O diferencial de um k vezes a função é k vezes a função, esse k é uma constante, é um número real. O diferencial da soma é a soma dos diferenciais. O diferencial do produto de duas funções segue praticamente a mesma fórmula da derivada do produto. O diferencial do quociente segue praticamente a mesma fórmula da derivada do quociente. Então, repara que existe uma ligação intrínseca
entre os dois, tá bom? Exemplos, então. Quem é o diferencial do seno de x? É a derivada do seno de x, que é cosseno, vezes o diferencial de x. Então, é cosseno vezes o dx. Quem é o diferencial de x elevado a n? Quem é a derivada do x elevado a n? É nx elevado a n menos 1. Então, o diferencial vai ser n, x elevado a n menos 1, dx. Quem é o diferencial de arcosseno? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é a derivada do arcosseno, vezes o meu dx, ok? Eu posso também usar a regra da cadeia para o diferencial. Então, por exemplo, eu tenho uma função u igual a f de x. Eu quero o diferencial do g de u. Então, quem vai ser o diferencial do g de u? Vai ser g' de u du. Só que quem é u? É o f de x. Então, g' de u é o g' do f de x. E quem é o du? É o diferencial do f. É o f' de x dx. É a própria regra da cadeia que nós estudamos para a derivada aplicada no diferencial. Então, um exemplo aqui. Imagina que u é x2 mais 1. E o g de u é cosseno de u. Então, na verdade, o g de x, o g do f de x vai ser cosseno de x2 mais 1, tá bom? Então, quem é o diferencial de g de 1? Vai ficar, quem é o g' de u? Se o g é cosseno, é menos seno de u du. Mas quem é u? O u é x2 mais 1. Então, vai ficar menos 1, seno de x2 mais 1, f' de x dx. O linha, quem é o linha? É 2x vezes dx. Então, a gente usa também a regra cadeia para atender o diferencial. Bom, agora que nós já definimos o diferencial, nós vamos entrar para o ponto importante do nosso módulo, que é definir a primitiva de uma função. Então, qual é a definição da primitiva de uma função? Seja f de x uma função definida em intervalo aberto i, uma função f de x, também definida nesse intervalo, será a primitiva, ou também conhecido como antiderivada de f em i, se a derivada do f é a função f de x, para todos os pontos daquele intervalo. Então, aqui tem algumas coisas importantes que eu estou dizendo. O f vai ser a primitiva do f desde que a derivada do f é igual ao f. Mas igual aonde? Em todos os pontos do intervalo. Então, repara que uma primitiva ela é definida para uma função e para um intervalo. Eu posso mudar intervalo e ter primitivas diferentes. Eu posso ter um intervalo onde não tem primitiva e eu pego apenas um pedaço dele e tem primitiva. Ok? Isso é um cuidado que eu vou ter que tomar. Por exemplo, módulo de x. Módulo de x não tem primitiva para todo real. Agora, se eu limito para x positivo ou para x negativo, eu vou ter primitiva. Entendido isso? Então, primitiva de uma função é aquela função cuja derivada dela, vai me dar a função original em todos os pontos do intervalo que eu estou definindo aquela minha primitiva. Só que uma coisa interessante, olha aqui um exemplo. f de x igual a x2 no meu domínio R. Então, quem é a primitiva do f de x? Eu tenho x à terceira sobre 3, porque a derivada de x à terceira sobre 3 vai dar 3x2 dividido por 3x2. Então, em todos os pontos reais, a derivada do f é o próprio f. Então, o f é a primitiva do f. Mas olha uma coisa interessante. Se eu tenho outra função g de x, que é x à terceira mais 3 mais uma constante, qualquer número, repara que a derivada dela também dá o f. Então, esse g de x também é primitiva do f de x. Então, o que a gente acabou mostrando aqui, e isso é provado por quê? Porque a derivada de uma constante é zero. Ok? Então, o que me mostra é que não existe uma primitiva para uma função. Existe, sim, uma família de primitivas para uma função. E quem vai ser essa família de primitivas? Ela vai ser uma primitiva mais o número real. E esse número real é qualquer. Por quê? g de x é igual a f de x mais k. g' de x é o próprio f' de x, porque a derivada do número real é zero. Então, não existe uma função, não tem uma primitiva. Uma função tem famílias de primitiva. Então, nós vamos dar uma paradinha nesse nosso vídeo aqui. Retornamos num próximo vídeo para fechar esse módulo. Já definimos a primitiva de uma função. Agora, nós vamos definir integral indefinida de uma função. Até breve.